Salve, salve! Sextou aqui em estilo na Fórmula Digital. Estamos gravando mais uma Fórmula Podcast, um momento muito especial, muito legal aqui para nós, onde a gente está trazendo uma pauta que todo mundo pede, né? Que é sobre nutrição, saúde, né? Vida, uma vida com muito mais qualidade. E a gente trouxe uma autoridade em nutrição, enfim, e logo falo dessa pessoa, mas antes eu preciso falar um pouco da Fórmula Digital. Esse ano a gente está fazendo 10 anos de história e nesses 10 anos a gente vai comemorar ao longo do ano de várias formas, né? Inclusive com umas obras que estão para acontecer, novos estúdios, né? Esse programa aqui é especial mesmo. Coloquei o Vini, nosso executivo de contas, para participar. Como é que tá, Vini? Tudo ótimo, uma maravilha, sempre participar do podcast aqui com vocês. E vamos lá, né? Vamos perder a vergonha da câmera. É isso aí. O Vini aqui, além de ser o nosso executivo de contas, atender o público em geral, enfim, ele é humorista, ele também ele faz stand-up, então ele agrega bastante nos podcasts, né? A gente tenta, né? A gente tenta um pouquinho aí. E essa pauta é interessante por conta de nutrição. Eu e o Vini aqui, a gente trabalha direto com vendas, metas, enfim, realizações, enfim, frustrações, e a gente sempre bota a culpa na comida, a gente sempre está comendo alguma coisa, né, Vini? O tempo inteiro, E essa pauta que tu acha? Olha, acho que é uma pauta bem importante pra gente. Bem importante, a gente tá precisando urgentemente melhorar a nossa alimentação. Tudo é paçoquinha, e a gente vai comemora com paçoquinha aqui. A gente vai tomar na cabeça hoje. Mas olha só, esse programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital e 11 da NET, também em todas as nossas plataformas digitais, Spotify, YouTube, os cortes vão ser virais lá no Instagram. E quem quiser saber mais da Fórmula Digital como empresa, basta acessar o nosso site, aformuladigital.com, ou acessar aí nossas redes sociais aí para saber sobre os nossos serviços. Agora vamos falar dessa querida, essa profissional que eu admiro muito, que é a Alana Susbach. Ela é nutricionista formada pela URGS, ela atua na área, muito forte na área esportiva e estética, especialista em fisiologia do exercício pela URGS e nutrição esportiva, mestra em ciências e tecnologias de alimento. Ela também tem uma novidade aí, enfim, esse último ano aí ela criou, idealizou a B-Coworking, a CEO de lá, e também é professora de pós-graduação do Instituto Golden, né? Enfim, e ela ainda não colocou tudo aqui, as qualificações, ainda para ser amigável aqui com o apresentador, né? Tem mais aquele detalhezinho que bate uma bola, joga um futevôlei e olha, ela deixa o Romário e Renato Gaúcho para trás ali, né? Meninos, muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, né? Tenho certeza que a conversa de hoje vai ser muito proveitosa para todo mundo, né? Se precisar puxar a orelha, a gente puxa um pouquinho, né? Mas um prazer mesmo estar aqui, adoro sempre compartilhar, né, um pouquinho de conhecimento sobre nutrição. O Maurício, lendo meu currículo, eu sempre lembro que quando as pessoas escutam meu currículo sem antes saber da minha idade, sempre acham que eu tenho 60 e não 27, né? Então, tô bem habituada, né? E, enfim, vamos conversar bastante hoje sobre nutrição e sobre empreendedorismo e tudo que vocês quiserem, né? E uma honra, né, ser comparada com o Romário. Imagina só. Mas acho que vocês vão ter que aparecer lá para ver se é tudo isso mesmo ou se é só a foto do ombrinho subindo. Olha, pelo Insta ali, que eu dei uma pesquisadinha, joga a bola. Coisa boa. Não, marcar um JF. Não, eu vou para ser a bola lá, né? Pessoal, foi bem interessante, né? Porque eu e a Lana, a gente já se conhece há uns 10 anos, né? Um pouquinho mais. E brincava com ela nas redes, olha, tu vai ser minha Nutri, tu vai ser minha Nutri, agora de fato vai ser mesmo. Mas aqui eu vou falar um pouquinho pra ela como é que é meu dia a dia, como eu me alimento, enfim, vamos ver se ela vai puxar minha orelha, se eu tô fazendo certo. Porque sabe, né? As coisas que eu aprendo é na internet, né? Às vezes tu vai procurar uma doença na internet, o que dá? Nossa, tu bota ali espinha no rosto, ele dá que tu tá com câncer. 3 dias de vida. É bem assim, né? Mesmo Aproveite. Google, aproveite a sua vida. Aproveite como se não houvesse amanhã. 3 dias de vida, né? Mas será que é importante uma Nutri nos dias de hoje? Chegou o ChatGPT ali, é só, não é? Mas a inteligência artificial tá pegando pesado com a gente. Mas é que não dá, né? Não tem nada como uma avaliação. Com certeza. Né? O que a gente fala muito, assim, até nos últimos congressos, assim, tem se falado muito sobre o desenvolvimento da inteligência artificial em relação à saúde, é que, por exemplo,
A inteligência artificial, ela vai saber, por exemplo, qual a medicação ou qual a dieta, né, que tu precisa fazer, mas ela não vai saber da tua individualidade, que isso só um profissional da área de saúde vai conseguir personalizar, né? Então, por exemplo, ele vai saber qual medicação tu pode usar, mas não vai saber quais alergias tu tem. Perfeito. Tipo isso, né? E da nutrição é mais ou menos essa pegada, assim. Ele vai saber periodizar um plano alimentar, prescrever um plano alimentar, mas não vai saber quais são as tuas preferências ou quais as tuas alergias, alimentos específicos, né? Então, acho que isso só a matéria humana mesmo consegue executar, sabe? A corte deu, né? Vai virar. Eu queria saber uma coisa, assim, quando tu vai elaborar ali, né, uma dieta, algo assim, sempre é uma coisa bem personalizada. Sim. Né? Tu acaba sendo elaborado baseado naquilo que a pessoa gosta. E também, claro, às vezes eu já fiz algumas dietas que eu pego da internet também, né? Tem algumas que eu inventei de cabeça. Né? A gente tá falando agora no bastidor aqui. Eu tava contando da dieta do chocolate que eu faço. Todo mundo fica super curioso. A dieta de chocolate é óbvio que aquilo ali faz um mal absurdo, né? Que é se alimentar com chocolate no almoço, né? Mais chocolate de tarde, de noite comer uma salada e uma carne, né? Como que é feita, assim, a avaliação individual de cada pessoa que te procura? Eu vou falar muito do meu trabalho, né? Da experiência que eu tenho, porque isso, na verdade, é cada profissional monta o seu, né? Então, assim, eu já trabalhei com diferentes profissionais e hoje tenho muitos profissionais que atuam junto comigo, né? Mas eu digo que cada Nutri tem o seu jeito, né? Então, sempre que o paciente chega, né, no meu consultório, eu faço uma primeira conversa, né? Que de profissional para profissional a gente fala que é uma anamnese. Mas eu, pro meu paciente, eu digo para ele que é quase uma entrevista. Eu preciso conhecer o Vini primeiro, antes de conhecer a alimentação do Vini. É assim que eu trabalho hoje. Bem né? Então, por que eu faço isso? Porque eu poderia tranquilamente ter um padrão de dieta que eu prescrevo e, tipo, só ajustar pro teu objetivo, né? Tu chega lá e fala assim, Alana, eu quero emagrecer. E eu ajustar uma dieta pro teu emagrecimento. Mas se eu não souber como é a rotina do Vini, quais são os perigos alimentares que o Vini está exposto, ou quais os gatilhos de comportamento que te levam para um risco de furar a dieta, eu vou estar me sabotando, na verdade. Porque eu vou estar te prescrevendo um negócio que é lindo no papel, mas é muito difícil de executar, talvez, dentro da tua rotina. Perfeito. Né? Então, eu costumo primeiro entender como é que é a vida do meu paciente ou cliente, né? Então, eu gosto de saber a hora que ele acorda, com quem que ele mora, quem é que faz as compras do mercado, em que horário ele costuma fazer, tipo, compra de mercado, ou, tipo, os lanches, as refeições como um todo, ou, hoje em dia tem muito, assim, pessoas que trabalham home office, ou que tem, tipo, dia do home office e dia do presencial. Né? Para mim são dietas diferentes, né? Por quê? Porque daqui a pouco a gente tem pessoas que no trabalho, né, estão mais expostas a riscos, né, de furar a dieta, e em casa não estariam. Ou pessoas que em casa têm preguiça de fazer uma refeição porque estão sozinhas, né? Daí, dá preguiça, só eu em casa, não vou cozinhar. Do Né? pedido aplicativo. Clássico, exato. Né? Eu penso isso também, algumas coisas, né, de dificultar maus hábitos e facilitar os bons, né? Porque no centro a gente está exposto a muitas comidas péssimas, né? Ontem a gente tava falando aqui, tem um dogão aqui no centro de R$13, né? Eu falei, ele vai trazer um podrão, certo? E aí, enfim, é bem complicado. Mas aí, isso me faz querer fazer comida pronta, sabe? Uhum. E aí aí eu penso na hora de dar fome, será que eu vou até lá pegar aquela comida deliciosa ou como aqui e tal? E outra, comer um pouquinho antes, né? Às vezes a gente tá aí pegando esse feeling, né? De comer um pouquinho antes de dar fome pra gente não... Não, isso faz super sentido, né? Eu digo que muitas vezes também vai da gente avaliar onde aperta o nosso calo. Uhum. O que eu costumo trazer de exemplo, assim, para os meus pacientes? Eu não sou uma pessoa super mão de vaca, mas eu gosto de enxergar as coisas tudo na ponta do dinheiro. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa, tipo, que tive um peso muito alto ou que tive um mau rendimento dentro do esporte. Então, eu costumo ver as coisas assim, né? Tipo,
quanto custa tal coisa lá na minha conta, né? Ou com esse dinheiro eu poderia fazer o quê no final do ano, né? Então eu digo que muitas vezes a gente cuidar da alimentação também é uma forma de economizar grana, né? Então, quando eu olho assim, tô pedindo... Eu já fiz esse cálculo com muitos pacientes. Tipo, tô pedindo 3 fast foods, ou tipo, tô pedindo 3 teles, 4 teles na semana. Cada tele vai sair, tipo, R$25 mais o frete. Então, tu vai aí a uns R$35, né? Se for olha, R$8 ainda tu foi... Pagou bem aí. Né? Tipo, me dá o... economizou. Me passa esse contato aí. Pesquisou ainda, né? Então, assim, R$35. A gente vai aí para uma média de gasto daqui a pouco de 150 pila na semana com tele, né? É porque aí tu vai pedir mais o refrizinho, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Aí a gente coloca aí uma média semanal, uma média mensal, então, de R$600 de gasto com tele. R$600 no final do ano, 10 meses dá 6 mil, daí daria mais R$7.200 por ano com tele, se tu consumir e fizer uma média de 4 teles na semana. Tipo, o que tu faria no final de um ano com R$7.200? Comprou um Celta, né? Só de... Não, só a gasolina, né? Do Celta, pelo amor de Deus. Né? Que agora com o valor da gasolina também é complicado. Mas assim, tu poderia daqui a pouco fazer uma viagem pra Cancún. Num all inclusive, que tu tem, tipo, muito benefício, tu conheceria um lugar novo, né? Experiências novas. Então, eu digo que vai muito do que enxergar valor nas coisas, né? Então, eu digo que às vezes a gente fica... O que é caro, o que é barato, né? Às vezes o pessoal fala assim, é caro. E eu, será que é caro? Tipo, é um whey de 150 pila, será que é caro? O pessoal fala assim, R$150. Eu, assim, às vezes tu compra um combo numa festa que é 600. A gente tá muito imediatista, né? O mundo geral, né? Então a gente quer felicidade imediata, né? E às vezes felicidade imediata é chegar em casa cansado e falar, quer saber? Vou comer uma pizza agora. Enfim. E aí a consequência vem depois. Agora, se o que a Alan tá trazendo, se a gente visualizar esse benefício da viagem a Cancún, enfim, e sempre tiver esses gatilhos, né? Tem aquele livro, né? O Poder do Hábito, né? Uhum. Que tem a deixa, né? O gatilho, a recompensa, né? Eu penso nisso também. E aí, eu acho que é uma forma, né? Se tu visualizar sempre esse benefício a longo prazo da viagem, isso ameniza aí. Eu acho que faz com que tu não tenha esse hábito ruim. Eu acho que isso acaba sendo bem importante. Tu falou sobre a questão da construção do hábito, né? Essa semana ainda eu tava preparando alguns conteúdos e antigamente se falava muito sobre construção de hábito em 21 dias, né? E isso meio que caiu por terra, assim, o pessoal tem falado muito que hábitos, que atitudes viram hábitos a partir de 66 dias, mais ou menos. Hoje se aumentou um pouco o prazo, né? Mas é interessante de lembrar sempre que tudo que a gente puder fazer para incentivar esses bons hábitos, né? Eu digo que transformar talvez eles em mini hábitos, né? Para que eles fiquem mais práticos, né? Ou ramificar, né, o teu objetivo. Por exemplo, eu quero me alimentar melhor. Esse meta de início de ano, né? Todo mundo Normal, tem, né? Tipo, eu quero em 2023 me alimentar melhor. Mas se tu colocar só se alimentar melhor lá no papel, tu não vai saber o que tu quer, né? Ou o que tu precisa fazer para te alimentar melhor. E aí eu digo que ramificar, então, essa grande meta em mini metas, né? Ou micro metas, faz com que tu saiba o que tu precisa fazer. Por exemplo, quero me alimentar melhor. Para me alimentar melhor, então eu preciso comer fruta 2 vezes ao dia. E preciso tomar 2 litros de água. Tipo, tu já ramificou te alimentar melhor em 2 mini metas, né? Então, eu preciso, para ter, então, uma rotina mais saudável, me exercitar 3 vezes na semana. Tipo, tu já mostrou, né? Então, o que tu tem que fazer, né? Então, não deixar as metas vagas, né? Então, para que tu chegue na meta, ramificar os hábitos, né? Tipo, identificar quais hábitos que tu precisa fazer para ter a meta tal. Então... Um pouco sobre isso que tu tá falando, assim, né? E falando a respeito quando tu passa, né, pro pessoal fazer aquela dieta, né? Uhum. Aquela mudança de hábito. Como que é essa mudança de hábito?
Né? É uma coisa que vai ser feita gradualmente, devagar, ou é aquela coisa que o pessoal já começa, não, recebi agora, já vou começar de soco, vou cortar carboidrato, enfim, dando um exemplo, assim, né? Como que é isso? Eu sou contra mudanças radicais, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente muda radicalmente, a gente também pode retornar mais rapidamente pro que a gente era, né? Dá mais saudade. Tipo, tá muito perto, né? A gente lembra muito como é que era. Tipo, por exemplo, vou fazer uma dieta, o que é super comum, né? Fazer uma dieta low carb. Decidi hoje que vou começar amanhã uma dieta low carb, né? Aí a pessoa começa low carb, tá fazendo 15 dias de low carb e tá lá já sofrendo, né? E, tipo, como ela fez essa mudança muito drasticamente, na memória dela tá muito fresco como é comer o carboidrato. Então, a probabilidade dela recair é muito grande, né? E isso tá para vários hábitos. Eu digo que é que nem... Hoje eu tava conversando com um paciente sobre acordar cedo. Dormir cedo e acordar cedo. Tipo, o cara dorme 1h da manhã. Eu falei pra ele assim, não é hoje que tu vai dormir 10 horas da noite e acordar 5 horas da manhã. Porque, tipo, não é do teu hábito. Então, tu tem que construir hábitos constantes, né? Tipo, que a gente consegue, consistentes, eles são construídos. Né? Eles não são colocados, tipo, que nem uma rocha, tipo, deu, tá aqui, e Agora nunca mais vou tirar. Exatamente. Né? Então, eu sou muito do conceito de construir. Parece que nesse livro que eu li uma vez, tá? Não vou lembrar muito bem todas as informações dele, mas eu lembro bem que sobre os hábitos angulares, né? Esse livro, ele fala sobre a deixa, a rotina e a recompensa. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar, né? Enfim, a deixa. Puxa, batemos a meta ali. Essa é a deixa, porque a gente lembra da comida. E a rotina qual é? Vamos juntar nossa grana aqui, vamos lá comprar, enfim. E a recompensa é, de fato, a gente está satisfeito ali. E isso, então, tem como mudar, de acordo com esse livro, não dá para te substituir, não dá para te acabar com um hábito, mas tu pode substituir ele por outro. Então, se então tá resolvido isso aí. Substituir de outra forma. A gente acha uma outra forma que não seja com alimento, ao né? Ao invés de a gente ir lá e comprar um balde de paçoca, a gente compra um pé de alface. Mas muita gente faz isso com a pessoa que fuma, por exemplo. A deixa dela ali é sobre fumar, enfim. Então, se ela daqui a pouco continua fumando, mas começa a correr, começa a gostar de corrida, daqui a pouco ela automaticamente vai substituindo o cigarro também. Então, é bem legal o poder do hábito. Eu também tenho uma dúvida relacionada à minha alimentação, que eu acho que eu faço errado, enfim. Aprendi com jejum intermitente a não comer mais depois ali das 10 horas, enfim, só vou me alimentar depois da 1 ou 2 horas da tarde. De certa forma me faz bem pelo fato de eu não comer mais 3 cacetinhos, Nescau, enfim, comer várias coisinhas da manhã. Isso aí, pelo menos eu gosto disso. Só que não vejo tanta evolução nisso, né? Então me falaram lá atrás que jejum intermitente era muito bom. E aí eu vejo também muita gente falando que tá errado e que as pessoas têm que comer de 3 em 3 horas. E aí fico assim, o que tá certo e o que tá errado, sabe? Entendi. Assim, eu acho que dentro dessa tua fala tem várias questões que podem ser desenvolvidas, assim. Acho que a mais prática e rápida da gente debater é a função do comer de 3 em 3 horas. Tipo, que isso é eu acho que é uma dúvida universal, né? Então, o que a gente já sabe hoje em dia, né? Não precisa comer de 3 em 3 horas, né? Mas é bem necessário que se faça 4 refeições ao dia, né? E aí agora eu trago, né, muito a fala para essa parte do jejum intermitente, né? Porque falando sobre jejum, eu acho que é um dos tópicos que mais aparecem, assim, quando eu falo que sou nutricionista. O pessoal assim, e jejum? É tipo, é jejum e low carb, né? Eu acho que elas estão pau a pau ali. O pessoal, todo mundo quer saber, né? Qual que emagrece mais? Né? No meu ponto de vista, né? O jejum intermitente, ele é uma estratégia que a gente pode utilizar durante o processo de emagrecimento. Mas eu não acho que seja uma vantagem executar o jejum, tipo, pro resto da vida, né? Uma reflexão, quando tu fala da tua alimentação, que eu quero que tu faça, é o quanto o jejum te ajudou porque tu fica muito tempo sem comer, ou o quanto tu melhorou a qualidade da tua alimentação por ter pulado uma refeição que tu tinha escolhas ruins, que tu fazia escolhas ruins, né?
Então, daqui a pouco tu falou, a função do pão, do Nescau. Será que é ficar sem comer ou porque tu não tem mais acesso a esses alimentos que talvez não tinham uma qualidade boa? Ou talvez tu não tinha um controle bom dos volumes. Tu falou ali, cacetinho. Não era um cacetinho e um copo de Nescau. Era tipo 3 cacetinhos, 2 copos de Nescau com 5 colheres de Nescau. Detonava, né? Eu acho que assim, essa reflexão vale muito, assim. Eu acho que o jejum, ele é uma boa estratégia para quem não tem nenhum gatilho comportamental. E vou explicar um pouquinho sobre isso. Na estratégia de jejum, a gente fica 12, 14, 15 horas sem comer e tem jejuns mais longos ainda, né? Que algumas pessoas executam, né? Só que qual é o meu receio com o jejum? Porque muitas pessoas fazem o jejum e aí a ideia do jejum é o quê? É tu consumir menos calorias porque tu pula refeições. Então, tipo, se tu consumia antes 1.500 calorias e tu deixa de fazer o café da manhã, por exemplo, aí tu tem um débito de 300 calorias. Aí tá consumindo 1.200, né? Só que qual é o grande problema? Qual é a grande questão? É que tem muita gente que pega essas 300 calorias que estaria fazendo de déficit e coloca no horário que tu tá alimentado. Então, tipo, a pessoa não faz um déficit, entende? Então, o que a gente já sabe? Emagrecimento é déficit calórico. Comer menos do que tu gasta. Então, se tu gasta 1.500, para emagrecer, tu tem que consumir 1.300, 1.200, tipo. Ou tu tem que, tipo, consumir as 1.500, mas treinar. Porque daí tu vai estar gastando mais. Acaba queimando. Né? Então, a ideia do jejum, eu digo que muitas vezes as pessoas se enganam por isso, assim. Nem sempre, quando tu tá fazendo jejum, tu tá fazendo déficit calórico. Daqui a pouco tu tá trocando os alimentos de forma errada, né? Então, acho que acaba sendo perigoso para quem tem compulsão alimentar, né? Ou episódios de ansiedade que ficam atrelados com a alimentação, né? Por exemplo, uma pessoa que o jejum tá sendo angustiante para ela. Tem muita gente que é assim. Aí a pessoa, tipo, segura a fome, tipo, até não aguentar mais. Aí na hora que ela come, ela quer destruir tudo. Porque ela tá com tanta fome que até ela perceber que tá saciada, ela já comeu muito mais do que precisava. Então, é muito comum de ver isso, assim. Pessoas que se passam no volume do alimento. Perfeito. Outra pergunta aqui é sobre a dieta low carb, que vem se popularizando. É para qualquer um aderir a essa dieta. E se é uma dieta indicada para quais casos e situações, né? Como manter um equilíbrio para continuar com uma alimentação saudável. Tá. Assim como o jejum, né, no meu ponto de vista, a low carb também é uma estratégia. Por exemplo, eu uso a low carb para alguns pacientes que já estão há muito tempo fazendo emagrecimento, estão mais na finaleira do emagrecimento e já parece que não tendo resultado. Aí a gente usa uma estratégia de low carb, tipo 10 dias. Pra mim, low carb é estratégia. Não é uma dieta pra tu usar o mês inteiro. Tu vai usar ela 10 dias, mudança metabólica, reinsere um déficit com carboidrato presente, né? Então, a grande questão da low carb aí, eu acho que ela é uma estratégia legal, né? Pra fazer essa mudança metabólica. Mas o que eu costumo falar da low carb é que tem muita gente que sofre muito com a low carb, né? Porque a gente já sabe hoje que tem um termo que a gente chama de cetoadaptados, né? Quando a gente tem uma low carb, a pessoa não consome o carboidrato, né? E dessa forma começa a entrar dentro do metabolismo uma utilização da gordura que a gente tem guardada, né? Esse seria o conceito basicão da low carb, né? Usar a gordura que a gente tem no corpo como energia. Só que esse processo, né, de utilizar a gordura como energia gera um efeito que a gente chama de cetose, né? Cetoacidose, que é quando a gente está sem carboidrato e daí a gente tem que usar outra coisa como energia. Só que tem muitas pessoas que têm alguns efeitos, como dor de cabeça, né? Um hálito mais cetônico, uma dificuldade de pensar, né? Uma lerdeza na tomada de decisões, né? E aí mora o perigo, né, de fazer low carb muito tempo, né?
E tem pessoas que ficam mais facilmente ceto-adaptadas. Então, se adaptam mais rapidamente a uma low carb. Né? E isso não tem a ver com peso e nem com gordura corporal. São tipos, né? Por exemplo, eu já fiz todos os tipos de dieta muito pra testar. E a low carb pra mim foi, nossa, terrível. Eu sofria, eu ficava assim, meu Deus. Sabe? Vou ter um negócio. Assim, estou em surto. Eu pensei, imagina uma outra pessoa. E eu sabia o que eu estava fazendo e sabia o que estava rolando metabolicamente falando. Né? Então, a low carb pode ser uma boa estratégia. Hoje se fala muito sobre estratégia cognitiva. Né? Por exemplo, utilização de gorduras boas para melhora da parte cognitiva. Né? Pessoal que trabalha com esportes, né? Usa gorduras boas, faz uma dieta low carb. E a dieta low carb pode ser uma boa estratégia também para pessoas que têm doenças neurológicas, né? Por exemplo, pessoas que têm epilepsia, né? A gente reduz a quantidade de carboidrato e assim a gente diminui também o número de crises epiléticas, né? Pessoas que têm doenças neurodegenerativas, né? Essa parte bem neuro, né? Pessoas que têm doenças tipo Alzheimer, Parkinson, a gente sabe que reduzindo a quantidade de carboidrato a gente também tem um benefício, né, na progressão dessas doenças que não tem um tratamento hoje, né, mas que a gente consegue fazer com que elas andem mais lentamente. Né? Deixa eu te perguntar, o que são as gorduras boas? Quais são as gorduras boas? A gordura ruim? Para deixar claro assim pra galera, eu realmente eu não... Assim, pra mim, gordura boa é aquela da costela que derrete na boca. Sabe? Essa é a gordura gostosa, não é a gordura boa. É uma gordura gostosa, mas eu queria saber de ti, assim, né? O que é uma gordura boa, o que não é, né? Porque eu sou muito de comer gordurança, de comer coisas pesadas, cachorro-quente, né? Eu sou esse cara, assim, e eu gostaria de ter um cuidado com a minha alimentação, porque eu atrapalho muito a minha namorada. Ela quer se alimentar bem, só que aí tu são imagina. eles. Imagina o cara chegando lá, pô, vamos assar uma costela. É a carne mais gorda que tem, né? Ela vai comer junto. Então eu queria saber de ti, assim, pra, né, eu conseguir equilibrar. Quando a gente fala de gordura, né, eu acho que assim, tu falou um negócio super importante. Tu falou assim, eu gosto de coisas pesadas, tá? Vou trazer um dado básico, talvez, que toque lá no teu coração, que é pra onde a gordura vai, se tu estiver comendo muita gordura. Eu penso me alimentando desse jeito, né? Eu brinco com o pessoal, gordura quentinha vai direto pro coração. Eu literalmente. Né? Então, falando assim, eu gosto muito de trabalhar com números, porque eu acho que isso faz com que as pessoas entendam as coisas da nutrição, porque o nutricionista, ele é muito conhecido pelo depende, né? Tipo, quantos ovos por dia? Depende. Quantos? Depende. Aí eu falo assim, cara, vamos ser mais prático, né? Mais objetivo. O pessoal gosta de entender as coisas assim. Né? Então, pensando ali em gordura, primeira coisa que a gente tem que lembrar. 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9. E tudo que tiver gordura sempre vai ser mais gostoso e palatável. Né? Por quê? Então... as nossas papilas gustativas estão prontas para receber essa gordura, né? Então, tudo fica realmente mais gostoso, né? Quer ver o melhor exemplo? Chocolate 80% e um chocolate ao leite. Qual que é mais gostoso? E eu particularmente gosto de 80%. Nossa, me surpreendeu! Aquele amargo na boca, assim, é bom. A única coisa que ele consome que é, tipo, nutricionalmente melhor. Depois a gente vai conversar sobre a dieta de chocolate. Mas tem que comer 3 chocolates desses, velho. Eu ia falar muitas barras, né? Mas assim, no geral, coisas que são com mais carbo e tem mais gordura, a gente tende a gostar mais, né? Tipo, são mais palatáveis no nosso... Falando de paladar mesmo, né? São mais gostosas. Eu digo que é uma comida que abraça, né? Tipo, eu digo assim, quem não gosta de um pãozinho com manteiga? Né? Então, é importante a gente lembrar isso, mas quando a gente fala de qualidade de gordura, eu costumo trazer muito, assim, a parte de alimentos funcionais, assim, que é bem a parte que eu estudei dentro do meu mestrado, que é, a gente sabe que tem gorduras hoje que têm propriedades funcionais, né? Então, a gente tem óleo de soja, azeite de oliva e diferentes óleos de canola, algodão, milho,
que a gente sabe que todos eles têm propriedades funcionais positivas, ou seja, propriedades em relação à saúde, que geram saúde, né? E a gente sabe que tem gorduras que a gente tem que cuidar, né? Então, por exemplo, gorduras saturadas, que é aquela gordura que fica... Sabe quando tu frita um bife, assim, e a gordura fica dura depois? Bah, esse é aquele que eu vou e passo o pãozinho depois. Eu tô nesse Caos. nível. Assim, nesse nível. Geralmente, né, a grande parte, quase 98% dessas gorduras que ficam sólidas são gorduras saturadas. E essas gorduras não são tão boas para a saúde, né? Então, quer ver uma gordura que muita gente consome achando que é super saudável? Óleo de coco. E é só gordura saturada, né? Então, é uma gordura que eu costumo desaconselhar o consumo, né? Então, óleo de coco, banha, né? E aí a gente entra ali falando de gordura, eu acho que numa polêmica que tem se falado mais ultimamente, que é no consumo da margarina e da manteiga, né? Por muito tempo, né, os processos que faziam a produção da margarina faziam com que a margarina tivesse lá no fim do processo a gordura trans, que é a pior gordura, a mais perigosa, mais danosa para a saúde, né? Faz formação de placa de gordura, né, lá no nas nossas veias, né? E isso tem correlação com várias doenças crônicas, né? Daí estamos falando de saúde mesmo. Mas hoje em dia a gente já sabe que a margarina, a indústria conseguiu melhorar os processos de produção da margarina e aí hoje não tem mais gordura trans na margarina, né? Tem muitas margarinas que têm gorduras poliinsaturadas, que são as gorduras boas, e aí acaba sendo uma boa alternativa, assim, quando o pessoal quer consumir uma gordura, tipo, para passar no pão, desde que não consuma uma colher de sopa por refeição, né? Então, eu digo que na grande maioria dos casos, o segredo é a quantidade, né? Mas tem várias gorduras boas que a gente pode consumir aí, por exemplo, oleaginosas, tipo amendoim, castanha, amêndoas, peixes, né, que tem uma boa quantidade de gordura boa também, né? Porque tem vitaminas nessas gorduras boas. Sim. Então, as vitaminas que são lipossolúveis também é importante que a gente consuma. Né? Então, essa é uma forma de... Desculpa, mas... Essa é uma forma de substituição, então. Ao invés daquela costela gorda ali, comer um peixinho. Não deveria nem ser uma forma de substituição, né, Vini? Convenhamos. Deveria ser né? Deveria ser um hábito. Mas de vez em quando não faz mal. De vez em quando não faz mal. Então, assim, é só cuidar pra não ter um consumo, assim, num volume muito grande, muitas vezes na semana, assim. Eu digo que para algumas pessoas, né, a costela é uma carne que, tipo, a pessoa gosta. Isso, geralmente é carne que o homem gosta, né? Sim. E é uma carne que demora mais tempo pra ficar pronta, então é um negócio que vocês costumam fazer no futebol, aí o negócio demora, aí é mais gorda, aí, tipo, a costela nunca tá desacompanhada. Ela sempre tem uma cerveja junto. Sempre tem. Né? Sempre tem. Então... Algumas perguntas das pessoas no bastidores ali que estão assistindo sobre dietas com... Elas têm bastante intolerância, né, à lactose, enfim. Elas querem saber se existem dietas para quem tem problema com ela, né, enfim, sem glúten. Tá, perfeito. Não tem uma dieta para essas pessoas. O que a gente chama, né, dentro da nutrição, é uma dieta de exclusão. A gente tira esses alergenos ou nutrientes que fazem mal para essa pessoa, né? Tipo, por exemplo, uma pessoa que tem doença celíaca. A gente tira o glúten, né? Então, a gente faz uma dieta isenta de glúten. Pessoas que têm uma intolerância à lactose, a gente tira a lactose. Assim como tem pessoas que têm alergia a amendoim, aí a gente vai fazer uma dieta sem amendoim, né? Mas não tem uma dieta específica, a gente só retira mesmo esses alimentos, assim, né? Hoje, a indústria se desenvolveu muito e a gente tem alimentos que são convencionais, mas são sem glúten, sem lactose, né? São adicionados de enzima, por exemplo, os alimentos sem lactose. E hoje a gente tem também muitas alternativas de origem vegetal. Por exemplo, tem leite vegetal, tem creme de leite, que daí é creme de aveia ao invés de ser creme de leite, né? Vou até pegar um gancho nisso que tu falou, que metade da nossa empresa hoje é vegana, né? Sério? Sim. Que massa! Sim. Uma das perguntas que chegou ali foi da Mel. É assim, ó, grande parte das pessoas vem tendo uma rotina cheia de demandas
que é bastante estressante, né? Uhum. E como não descontar nas nossas emoções, na nossa alimentação. Por exemplo, fiquei triste e comi um chocolate, né? Tem algum método? Tem. Que legal que essa pergunta veio, porque é muito difícil das pessoas se interessarem, né, pelo comportamento alimentar, né? Tem muita gente que fica muito focada em só querer emagrecer ou só querer ganhar massa, sem prestar atenção nas emoções, né? Então, a gente já sabe hoje que o comportamento alimentar está muito relacionado, né, com os hábitos que a gente tem em relação à alimentação. Aqui no Brasil, né, a gente foi ensinado, né, a comer as emoções, Uau. né? Então, eu digo que os nossos pais, né, principalmente assim a geração ali, década de 80 e 90, né, a gente teve acesso a coisas que os nossos pais não tiveram, né? Então a gente passou, na verdade, a gente teve acesso à industrialização por um preço barato. Hoje é caro. A gente teve acesso a, tipo, bolacha recheada, 1,50. Né? Refrigerante, tipo assim, o litrão, tipo, 5 litros de refrigerante, R$4, R$3, né? E, enfim, né? Acho que tem essa questão da industrialização, mas eu acho que o que se relaciona mais ainda com a resposta dessa questão que veio é a gente entender que, desde lá de pequeno, eu costumo trabalhar isso com meus pacientes, é que a gente tem, quando a gente nasce, a mochilinha das emoções, né? Então, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai colocando lá na mochilinha das emoções, né? E daí a gente... um dia a gente caiu, esfolou o joelho, e aí a nossa mãe nos deu um pirulito. E daí a gente fica assim, pirulito, né? Me ajuda a amenizar minha dor no joelho. Aí tem um dia que tu é criança e daí tu não pode sair pra brincar na rua porque tá chovendo. Aí a nossa mãe faz um bolo, um bolinho de chuva, né? Ou a gente vai no médico, eu acho que essa é a mais global de todas. A gente vai no médico e daí a nossa mãe fala assim, na volta a gente passa e compra um hambúrguer. Nossa, essa é clássica. Isso é muito... Né? Então, tu nem sabe o que vai acontecer lá no médico. Mas tu sabe que independente do que aconteça lá, se for ruim, na volta tem uma coisa boa. E aí, assim, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que a gente não precisa sentir os sentimentos ruins, as emoções ruins, né? Porque a gente tem algo que sana tudo, que é um curativo, né? É verdade. Que é o alimento. Então, a gente vai aprendendo com o tempo isso, né? Só que isso gerou, né? Resultou numa geração que tem pouco controle dos sentimentos e das emoções que sente, né? Por quê? Porque a gente tá triste, a gente quer comer, a gente tá feliz, a gente quer comer, a gente conquista algo, a gente quer comer, e quando a gente não conquista também, né? Então, às vezes, a gente nem sabe qual é a emoção que a gente tá sentindo. Porque a gente já sabe que, independente da emoção, o curativo para aquilo é o alimento, né? Então, o exercício que eu costumo fazer com os meus pacientes é, primeiro, entender o que tu tá sentindo, né? Então, eu falo para eles assim, toda vez que tu tiver um comer emocional, né? Que é um comer atrelado a alguma emoção, mesmo que aquilo já tenha acontecido, né? Tipo, agora já comi. Descreve o que aconteceu. Tipo, esse é o exercício de descrição. O que aconteceu? Por que tu tá... o que aconteceu? Qual o sentimento que tu teve? E de 0 a 10, qual a intensidade do sentimento? Porque daqui a pouco, assim, tu tá aqui no teu trabalho e tu teve uma discussão com um colega de trabalho. E aí tu nem, não conseguiu resolver. Rolou um bate-boca e tu chegou em casa e... hoje foi muito estressante. Vou pedir um cookie de tal lugar. E aí tu vai lá e tu destrói o negócio. E daí tu vê assim, meu Deus, acabou e eu nem prestei atenção no que eu comi. Aí tu vai parar pra, analisar a situação. No meio da discussão, meu colega falou que eu sou incompetente e isso me deixou mais insegura porque eu sou nova, né? E isso me deixou triste. Então, se tu descrever a situação, tu vai ter mais controle das emoções que tu sente. E quando tu sentir essas emoções de novo, tu sabe, já conhece aquela situação,
né? Então, tu vai criando... a gente conversou antes sobre reposições de hábitos, né? Então, ao invés de chegar em casa e pedir uma tele de alguma coisa, o que tu pode tranquilamente fazer é colocar uma música que tu gosta, né? Ou chamar alguém para conversar, para dividir aquele cookie, então, aquele lanche que tu vai pedir, né? Ou, então vou chegar no final do dia e uma coisa que me dá prazer é correr. Então, vou ir correr, né? Ou vou assistir um filme, né? Transferir hábitos, né? Mudar hábitos. E o que tá achando dessa pauta? Tá. Vamos evoluir? Vamos melhorar? Muito bom, tá muito... Olha... Uma aula. Bah! Coisa boa, vocês estão gostando. Tava falando aqui que metade da empresa é vegana. Uhum. Então hoje para comprar aqui, fazer festinha e tudo mais, metade das coisas tem que ser para eles, né? Sim. E aí uma pergunta que veio, né, que as meninas fizeram antes, né, na produção que tu é uma nutricionista focado muito além da estética, na área esportiva. Uhum. E elas querem que tu fale sobre os atletas que optaram por adotar uma dieta vegana e vegetariana, né? Tem vários exemplos, né? Tem o Alex Morgan, Serena Williams e... Educar tão bem ela que hoje eu digo que a Emily ela consegue manter os resultados, né, estéticos em relação à composição corporal, mas que acima de tudo a educação nutricional que eu dei para ela faz com que eu fique tranquila, inclusive, quando ela vai viajar para a competição, né? Ela sabe o que ela pode fazer e o que é perigoso, né? E aí eu acho que os cases mais expressivos, assim, são os cases de emagrecimento, né? Então, pessoas que chegaram... Tem cases de pessoas que chegaram pesando 140 quilos no consultório e hoje pesam 88, manutenção, assim, né? E eu acho que o mais importante é conseguir educar as pessoas explicando que o peso na balança nem sempre é o que vai nortear o teu emagrecimento, né? Muitas vezes tu não vai mexer no peso da balança, mas se tu for lá na Nutri e estiver fazendo a dieta direitinho, tu vai trocar as massas, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Uma concorrente tua deve ser as balanças, né? Principalmente de farmácia, né? Não, e porque cada uma de cada lugar dá um peso diferente, né? Uma balança no supermercado, no Zafra e tal, enfim. Gosto dela, mas toda vez que subo muda um pouquinho, não entendi. Tá. A produção chamando a minha atenção que eu tô falando baixo e fora aqui. Mas eu tava falando das questões de balanças, né? Que é uma inimiga de quem quer perder peso. Então, eu tenho uma balança ali que eu comprei no Zafra, então, uma balança bem mais ou menos e tal. E aí eu tava feliz até com ela. Só que aí eu fui me pesar na farmácia e fiquei extremamente frustrado. Eu falei assim, não é possível, velho. Parece que melhor, eu estava feliz com ela. Até que... Narrador, a vida não ia nada bem. Eu quero saber qual balança tá errado. Então, o certo seria, né, que tu fizesse uma calibragem da tua balança. Mas eu digo assim, isso é muito distante da vida de todo mundo, né? Tipo, fazer uma calibração da balança. O ideal é que tu sempre siga a mesma balança. Então, tipo, se tu tiver errado, que tu siga na linha sempre errado, né? Então, uma coisa importante, tu falou assim, a balança deve ser uma grande concorrente. A balança, ela é, na verdade, quem tira os meus pacientes da linha. Por quê? Porque a pessoa que se pesa todo dia acha que o que ela tá fazendo de dieta não tá adiantando. Coisa número 1, não se pesa todo dia, né? Porque a evolução no teu peso, ela não vai ser tipo, hoje eu vou emagrecer 1 quilo. Assim como a gente também não ganha 1 quilo por dia. Tipo, comi um X ontem, meu Deus, ganhei 1 quilo. Não, tipo, tá inchado, tá inflamado também, né? Tem outras coisas, né? Tipo, foi no banheiro, não foi no banheiro, né? Também isso tá envolvido. Mas tem a relação da composição corporal, né? Emagrecimento é igual a redução de gordura. Se tu só, tipo, perder peso na balança, tu só perdeu peso na balança. Não quer dizer que tu emagreceu, né? Então, tem muita gente que fala assim, emagreci 1 quilo. Aí tu vai fazer a composição corporal da pessoa, né? Uma avaliação de dobras, por exemplo. E a pessoa só diminuiu o músculo. Então, a pessoa não emagreceu, ela perdeu peso. Porque é necessário que tenha substituição, né? Da gordura por uma massa magra. Exato. É isso. Não, mas às vezes tu nem precisa ganhar massa muscular. Tu pode só perder gordura, emagrecer. Uhum. Né?
Então, tipo, se tu perder gordura, tu emagreceu. Caso tu tenha perdido outra massa, né? Quer dizer que tu não emagreceu. Daí talvez aquela dieta que tu tá fazendo não esteja sendo tão eficiente pro emagrecimento. Né? Pode ser eficiente pra qualquer outra coisa, mas pro emagrecimento aparentemente não. Perfeito, uma aula aí. A nossa... Fantástico. Tem que ter mais. Claro. Eu acho que ela vai ter que voltar aqui e fazer uma parte 2, hein? Pouco tempo, né? O podcast ele Faremos. costuma sempre ser 2, 3, tem podcast de 5 horas, né? Mas como esse podcast ele roda na Rede Sul, né? Enfim, a gente tem alguns requisitos ali, e um deles é que seja em torno de 50 minutos, né? Uma pena ali, a gente tá indo pros finais desse programa, a gente quer que você volte sim, porque tem muita coisa para falar, passou batido ali, falar um pouco da tua história, né? Enfim, mas a gente vai te trazer de novo aqui. E obrigado mais uma vez por estar aqui no podcast. Eu agradeço. Você... Olha, vou me esforçar, tá? Vou tentar largar aquela costela gorda ali. Acho que um vazio é um pouquinho mais tranquilo, né? E a paçoca? Bah, não, aí a paçoca é pedir demais. A paçoca é muito Mas... Tu não precisa abandonar ela, é só tu não comer um balde dela. Viu? Tá, mas aí que tá. Só um pouquinho. O Maurício come junto comigo também, não vamos... Tá dividido esse balde. Vamos dividir, não vamos chega a ser diminuir as bem quantidades. dividido. Hoje é sexta, tu quer começar isso segunda? Porque no outro estúdio ele tem um monte de pizza, né? Não, eu acho que vamos deixar pra segunda-feira, que hoje a gente tem que comemorar, afinal é aniversário, né? Pessoal aqui, então, né? Alana, obrigado por participar do nosso podcast, volte sempre, né? Se quiser deixar o teu arroba aqui, como as pessoas podem te encontrar, pode falar para aquela câmera aqui. Então, gente, queria primeiro agradecer, meninos, pela companhia, né? E foi muito agradável conversar com vocês. Acho que todas as perguntas foram super pertinentes, né? E se tu quer mais conteúdos, né, sobre esporte, sobre comportamento, né, e sobre uma alimentação descomplicada, me segue lá no Instagram, @alana_Sulzbach, tá? O sobrenome é meio complicadinho, mas o nome, só tem uma Alana Sulzbach. Então, bem fácil de encontrar. Espero todos vocês e espero também o convite para nossa parte 2. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.